Para o último debate desta tarde, segue-se o painel A Regulação Inteligente do Futuro, Incorporação da Inovação e Inteligência Artificial. Apenas alguns instantes para estar tudo pronto no palco. Moderação do painel com a jornalista Maria Flor Pedroso, presenças do Dr. Paulo Humanes e do professor Paulo Novaes. O representante da OCDE, Miguel Amaral, participará por via remota. Ora bem, muito boa tarde a todos. Queria agradecer na pessoa da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino o convite para estar aqui neste papel de moderar esta conversa. Pensarmos 10 anos depois o que é que falta na lei. Vamos falar aqui de futuro, sendo que é um futuro que vivemos cada vez mais, com a incorporação de inovação e de inteligência artificial. É um futuro para aqueles que estão muito dentro desta questão, é um futuro muito presente. Para aqueles que estão mais afastados, há alguma desconfiança. E, portanto, o melhor, antes talvez de colocar outras questões, eu ia passar já a palavra aos nossos oradores. Começava a ser pedido por Paulo Novaes, da Universidade do Minho, é professor catedrático de Informática, foi presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e é um perito da Comissão Europeia. Eu dava-lhe só a palavra para nos fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar aqui. Ora bem, eu preparei só meia dúzia de ideias só para explicar em que ponto é que nós estamos. Primeira observação, todas as nossas ações geram dados, seja na pré-história com esta famosa pintura, mas que de algum modo também ela era transmissão geracional de conhecimento, sejam ela na utilizações das diferentes plataformas que todos nós temos, quer dos telemóveis, quer nas indústrias, nas diferentes atividades industriais dos diferentes setores que existem, industriais, etc. Por isso, vivemos num tempo em que temos dados e, de facto, com estes dados, com esta fonte, nós somos capazes hoje de fazer coisas que antes não podíamos fazê-lo devido a uma questão de escala e também de capacidade de processamento. Temos dois tipos de inteligência artificial, convém sermos claros sobre isso. Uma primeira, aquela que está do lado esquerdo, que não tem aprendizagem, que é a inteligência ou é o conhecimento que é aquele que está solidificado e que somos capazes de transformar em regras, em sistemas baseados em conhecimento transmitido pelos especialistas e que, obviamente, representam um conhecimento de uma dada área naquele momento, naquele instante, e um segundo, que é aquele que advém dos dados e que, obviamente, é alavancado pela aprendizagem computacional, vulgarmente chamada machine learning, que todos vocês têm ouvido falar na televisão. Naturalmente, na televisão e nos meios de comunicação, naturalmente, há algo que é, no fundo, a indução de conhecimento que advém de uma matéria-prima e que depende da qualidade dessa matéria-prima, dos dados, neste caso, depende diretamente da qualidade do conhecimento. Um primeiro exemplo, só para perceberem, quando nós estamos no primeiro caso, basicamente, enfim, lembrem-me do cubo mágico que todos nós, porventura, jogamos, é um problema deste estilo. Temos um estado inicial, queremos chegar a um estado final, que eu nunca consegui chegar lá, já agora, e temos as ações possíveis. A partir daí, geramos uma árvore. E, basicamente, o nosso problema resume-se a encontrar o melhor caminho, tal e qual como no GPS, qualquer problema de logística, enfim, por aí adiante.
No segundo caso, o que nós temos é milhares de formas de tratar, de processar os dados e daí gerar conhecimento. E depois existem modelos que estão nesse momento a ser desenvolvidos, naturalmente, uns mais adequados a determinados problemas, a determinadas características que os dados têm, sejam eles quais forem. Onde é que estamos a aplicar a IA? Em todos os setores, naturalmente, que vão desde... Só fiz aqui um pequeno enunciado. Esqueci-me de traduzir esta parte, desculpem. Nos clientes, nos recursos humanos, quem de vocês não usa já processos de inteligência artificial para filtrar os imensos currículos que recebem, seja lá nos produtos, adicionando valor aos diferentes produtos que têm, criando serviços digitais, tipicamente, nos processos, fazendo melhorias na produção e, obviamente, nos processos de descoberta de conhecimento. Onde é que nós estamos neste momento? Primeiro, todas as nossas relações são neste momento geridas por algoritmos. Basta usarmos o Google ou qualquer outro sistema. Temos programas que aprendem, basicamente, como nós aprendemos, pela observação. O AlphaZero é um exemplo desse. Temos aviões autónomos que são provavelmente mais eficientes, sendo autónomos e coordenados por inteligência artificial até do que humanos, o que também não é extraordinário. Há atividades que nós já vimos, a robótica, de facto, repete um conjunto de operações melhor do que nós, porque não se cansa, mais não seja, e o ChatGPT está vivo e está aí e tem-nos surpreendido todos os dias. Estamos, na essência, a tentar migrar uma inteligência artificial que não é aquela inteligência artificial do Frankenstein ou do Terminator que todos nós nos assustamos. É uma inteligência artificial que eu gostaria de ver e que nós estamos a ver como uma expansão, um aumento da nossa inteligência. E, por isso, ao serviço da humanidade, pelo menos é isso que se pretende. Surgiu recentemente, enfim, isto tem um ano, nem isso, os modelos já têm mais, já são de 2017, mas o ChatGPT e a inteligência artificial generativa aparecem em 2021 e os modelos de 2017. E temos agora tipo um oráculo, né, que à nossa disposição e que temos que tirar partido. Obviamente, estes modelos têm permitido uma explosão de aplicações e de desenvolvimentos. Todos vocês, de certeza, já têm estado a utilizar em diferentes áreas a capacidade de, sabendo perguntar ou de sabendo pedir, o sistema lhe gerar, por exemplo, imagens. Temos sido surpreendidos com sistemas de gerar imagens, som, vídeos, enfim. Há uma explosão desse ecossistema e também sabemos uma coisa, que um sistema que reúna, enfim, vamos acreditar que todo o conhecimento atual, que o consiga, entre aspas, mastigar, tratar, processar, é naturalmente um sistema que comete menos erros que qualquer humano normal. E por isso também não é surpreendente que o ChatGPT, que este tipo de aplicações tenha desempenhos melhor que qualquer um de nós. Obviamente não em todas as áreas, ainda há áreas que ele não é capaz, por exemplo, na área do senso comum, que qualquer um de nós terá melhor. É surpreendente? Não é. Basta perguntar quantos de vocês jogam xadrez e todos os que jogam xadrez sabem que neste momento é impossível vencer uma máquina, porque ela pura e simplesmente consegue ver mais lances à frente, calcula melhor. Mas isso não tirou brilho ao jogo, não tirou, digamos, a emoção do que é jogar xadrez, só fez uma coisa, tornou os humanos muito melhores jogadores. Mesmo que não consigam bater uma máquina. Isso para mim não é surpreendente, porque eu também não consigo bater um Ferrari a correr. Ok, há de facto problemas. E os problemas, como eu tentei aqui apresentar, são o problema da qualidade dos dados. Por isso, é preciso ter muita atenção a isso. Outro problema que vamos ter serão os vírus do futuro, que serão dados maliciosos. Okay? A introdução de dados nas vossas organizações errados ou tendenciosos farão também que os outputs, os resultados, serão, digamos, atenderão a esses dados. E, obviamente,
nestes modelos temos alguma falta de transparência. Isto é, nós não somos capazes de explicar exatamente tudo, porque são processos estatísticos. O que é que querem que eu vos diga? Que tradicionalmente ou há uma correlação entre duas palavras ou estatisticamente elas aparecem. É o que é resultado dos dados. Eu também não consigo explicar porque que gostei mais de uma loira ou de outra morena. Era a minha mulher, gostei. A posteriori, consegui arranjar modelos de explicação. Também convém perceber isso. E, obviamente, o mau uso. Há um conjunto de receios, eu não vou entrar por aqui, vocês conhecem-os, e há, neste momento, tendências para regular, normalizar todo este tipo de atividades e de processos. A primeira coisa que é importante perceber, e eu acho que é importante, é não cometam um erro de humanizar a inteligência artificial. Para mim, que sou alguém que já trabalha em inteligência artificial há mais de 30 anos, mesmo tendo este aspecto novo, espero eu, não deixo de olhar para os sistemas que se envolvem como artefactos. São artefactos, ponto. Obviamente têm características diferentes que os distinguem dos outros. Podem ter autonomia, podem ter, em certos casos, capacidade de aprendizagem. Ok, tem isso. Eu devo, em cada contexto, adequar a regulação a essas características, às características que o artefacto terá. Mas não desprezar o artefacto, porque ele, de facto, comporta-se melhor do que qualquer humano em determinadas áreas, ou quase todas. Recomendo a leitura da IA Responsável, nós mais à frente falaremos sobre isso. Há um conjunto de estudos que nós, na área, temos estado a fazer, de introdução de um conjunto de valores, de regras, no desenho, pelo desenho e pelos, obviamente, uma ética no desenvolvimento pelos engenheiros de software. Há todo um conjunto de princípios de responsabilização, de responsabilidade, de transparência que estamos a colocar nos sistemas. A Virginia Digman, que é uma portuguesa que trabalha na Suécia, tem estado a trabalhar sobre isso. Enfim, ela coloca claramente todas estas questões, estas dimensões da IA, técnica, societal, enfim, por aí adiante, e no meio sempre a questão do humano, e isso é importante, mas é importante não esquecer. No atual momento, sem dados, não há inteligência. Tal e qual como a Mourinho explicou aos ingleses que não havia omeletes sem ovos. Segunda nota, para isso temos o RGPD, que nos pode dar uma indicação de como podemos ou não gerir os dados. E nas vossas organizações isso é importante. Mas não esquecer, isso não pode abafar a inovação. Nós temos que ser capazes de, fazendo uma utilização adequada dos dados, no entanto, permitir que as nossas organizações utilizem os dados e gerem conhecimento dos dados. Segunda questão, o trabalho. Eu só peguei em duas das preocupações, só para lançar. O trabalho. É de facto verdade que há atividades que vão ser alteradas. Se calhar muito do trabalho de secretaria, de administrativo, vai deixar de ser feito. Porque, obviamente, eu chego ao ChatGPT, escreve-me uma carta, blá, 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 e ele escreve. Há exemplos disso. No outro dia, está ali um colega meu de Francisco Viana, fiz para uma aula de Direito e Informática, à frente deles, eu não sei fazer um testamento, mas vou pedir ao chat para me fazer. E deixei todos os bens para a minha esposa. Ele até acrescentou, a minha amada esposa. Por isso, vejam lá o simpático que ele foi com a minha mulher. Pronto, o trabalho. Nós estamos a passar de um trabalho que era um trabalho de troca digamos, de produtos e serviços para um trabalho que vai provavelmente ser um acréscimo. É o tal trabalho criativo, ok? E é isso que também temos que começar a valorizar. Por exemplo, o meu trabalho. Pela primeira vez faz sentido as aulas, enfim, estou a brincar, as aulas que tive no 11º, não é? Que era filosofia, que eu na altura nem sempre valorizei. As perguntas começam a fazer sentido. Porque neste novo mundo, se temos uma máquina que nos pode responder a tudo, mas pode cometer erros, porque as fontes de dados que usa já têm erros, já têm tendências, já têm, enfim, tudo aquilo que nós lá colocamos. Só quem fizer as perguntas corretas vai ter as respostas corretas. Passa a ser fundamental saber fazer perguntas.
E passa a ser fundamental outra coisa, que é a capacidade de olhar para as respostas. Porque só quem tiver senso crítico, cultura, conhecimento, uma visão multidimensional dos diferentes problemas, é que vai poder também saber se ele cometeu um erro ou não. Porque se eu perguntar qual é o decreto-lei que faz aquilo, que regula a ERSA, não é? Se não estou equivocado, eu não sei. O senhor saberá, mas eu não sei. Eu aceitarei a resposta. Porquê? Porque eu não tenho conhecimento. Conclusão, estas ferramentas vão ainda ter um outro problema. É que só os melhores, neste caso, quem tiver essa dimensão do senso crítico, é que vai poder tirar proveito. E provavelmente temos aqui um problema, também ele, de formação, porque só os que tiverem esse conhecimento poderão tirar proveito disso. Cuidado com isso. Na prática, o que eu estou a dizer é que os bons serão muito melhores. Os outros vão ter que trabalhar muito, posso garantir. Há, de facto, também uma regulamentação que está a ser feita, principalmente para a autonomia, que é, de facto, em particular devido aos veículos, aos drones e isso tudo, e esse tipo de regulação tem que ser, obviamente, aprofundado e é para isso que nós estamos. Alguns conselhos permitam-me o atrevimento. Não podemos asfixiar demasiado a inovação. E um país como o nosso não vai ter outra oportunidade. Vocês estão numa área em que Portugal tem, de facto, competências nas diferentes academias e empresas. Se nós não fizermos um uso adequado, podemos perder esta oportunidade. E essa é a única que vamos ter nos próximos anos. Devemos ter uma abordagem flexível, de escutar, tal e qual como eu ouvi aqui hoje, diferentes reguladores a falar. Uma abordagem que tem em conta os diferentes pontos de vista, obviamente com o respeito absoluto sobre a dignidade humana, mas devemos ter em conta as diferentes abordagens, quer das empresas, quer dos reguladores, quer de outros players que entrem nisso. E só um ambiente colaborativo é que vai permitir, primeiro, corrermos atrás de prejuízo, porque nunca vamos estar à frente do desenvolvimento de técnicos, mas é esse o esforço que temos de ter. Obrigado. Muito obrigada. Eu depois espero estar à altura para fazer as perguntas e para termos aqui algum tempo para nós percebermos como é que isto nos vai melhorar e fazermos uma sociedade melhor. Também é uma das dúvidas que eu tenho, é se fica melhor ou se fica pior. Por favor, Sr. Engenheiro Paulo Humanes, é do Centro de Engenharia e Desenvolvimento, é responsável pela área de mobilidade, automóvel e cidades, é consultor internacional e também do Banco Mundial, por favor. Ok. Pronto, antes de mais, muito obrigado pelo convite e obrigado por esta discussão. Eu vou focar muito na parte da mobilidade, que é a parte que é próxima do meu coração, e se não se importa, eu queria falar 2 minutos sobre o que é o CEIA, para vocês terem um bocadinho essa noção. Portanto, o CEIA é um centro de engenharia português e tem como missão desenvolver engenharia e produtos baseados aqui em Portugal. O que é que isso quer dizer? É isso que eu vos quero falar, mas nós temos uma missão, que é o futuro não se reivindica, constrói-se. E esta é a base de tudo o que nós fazemos no CEIA. E, portanto, como disse, queremos fazer em Portugal. O que é que isto quer dizer? Somos um grupo de engenheiros bastante inteligentes, ou bastante... Pronto, eu acho que sim, mas vocês vão julgar, mas desenvolvemos coisas únicas no mundo, e não só em Portugal, mas no mundo. Por exemplo, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a parte automóvel, fazemos a parte da mobilidade, nós voltamos aqui a esta parte, fazemos aviação, oceano e espaço. Ok? E o que é que isto quer dizer? Por exemplo, na parte do espaço, somos a única empresa privada europeia, juntamente com a Airbus, a ter satélites no espaço. Temos hoje 2 satélites no espaço. Desenvolvemos este avião para a Embraer. 80% dos serviços de engenharia foram feitos pelo CEIA aqui em Portugal. Portanto, é um caso de grande sucesso de engenharia que se faz aqui à nossa volta. Desenvolvemos também muita tecnologia para o oceano. Portanto, por exemplo, este é um barco completamente autónomo que faz a batimetria, portanto, vê o fundo
de um porto e vê se a capacidade de passar um navio de grande dimensão ou não, faz uma série de serviços, faz uma série de coisas, fazemos muito mais nesta parte e, claro, fazemos esta parte do automóvel. Este é um carro que foi desenvolvido pelo CEA e é um sucesso na Noruega, que é o Buddy, que é um carro 100% elétrico e 100% desenvolvido aqui em Portugal. Não se vende a não ser na Noruega e até há pouco tempo, como foi dito, o Tesla é o carro mais vendido, mas antes do Tesla já havia o Buddy e era muito mais vendido nessa altura. Ok? E claro, nós estamos a pensar no futuro e é muito acerca na direção em que o futuro vai que nós queremos fazer a discussão aqui hoje. Nós estamos cada vez mais a pensar em desenvolvimento de plataformas de mobilidade, a tentar entender como é que as pessoas se movem e quais são as consequências desse movimento. E cada vez mais isso está centrado, como foi dito anteriormente, em dados. E cada vez mais estamos a gerar dados. E cada vez mais dados. E cada vez mais dados. E começamos cada vez mais com o tema da Big Data. Cada vez temos mais dados para isto, cada vez temos mais dados para o outro. Mas, como foi dito também, e não quero estar a repetir, muitos dos dados por vezes não são fiáveis, não são corretos. E talvez o maior problema que nós temos nos dados é: temos os dados que necessitamos ou só temos quantidade? Isto é uma questão que é muito difícil e é uma questão que, às vezes, nos traz problemas. Eu trabalhei durante muitos anos no desenvolvimento de modelos de simulação de transportes e de mobilidade e não havia inteligência artificial, modelo nenhum, que podia prever as consequências que nós tivemos, por exemplo, durante a pandemia. Por isso, os modelos de inteligência artificial e algoritmos têm limitações. E vocês têm que pensar que não é todos os dias que, numa terça-feira, às 6 da tarde, em Lisboa, com as obras aqui, com as obras ali, com um acidente aqui, com um acidente ali, que nós vamos conseguir exatamente replicar esses acontecimentos num modelo que depois nos possa dar alguma inteligência. É preciso ter isso em mente. E isso quer dizer que nós estamos hoje, em termos de mobilidade, cada vez mais a construir um puzzle completamente sem indicação do que é que estamos a fazer, mas temos que o fazer e continuamos a andar. E claro que a inteligência artificial vai ter um papel nisto, mas eu quero pôr na vossa mente que não é fácil. Não há uma resposta certa para aqui, uma resposta certa para ali. Há uma arquitetura que tem que ser pensada, mas as coisas não nascem feitas ou não temos uma imagem necessariamente certa do que é que isso deve ser. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui há uns anos, parte do ITF, do International Transport Forum, fizemos um relatório no grupo do Corporate Partnership Board sobre como é que seria ou quais são as necessidades para o desenvolvimento de regulação baseada em algoritmos. Portanto, como é que nós vamos lá chegar? Pronto, há uma série de coisas que saíram daqui, mas eu quero dar esta explicação de uma forma mais simples. É como uma salsicha ou um chouriço. Ok? O que se põe lá dentro é o que sai. Não há meio termo para isto. Só o que entra é igual ao que vai sair. A qualidade do que sai está dependente dos dados que nós vamos pôr. Foi isso que também foi dito anteriormente. Portanto, esse elemento é muito, muito importante. E quando pensamos que a inteligência artificial está em todo o lado, já está. Eu fiz aqui um scan de tudo o que está a ser feito neste momento, onde há empresas, startups, que estão a usar já inteligência artificial e, basicamente, é tudo que tem a ver com mobilidade, está aqui. Há muita coisa acerca de mobilidade, desde modos suaves, segurança rodoviária, mobilidade como um serviço, monitorização, automação, tudo. Há elementos, como foi dito, em que, por exemplo, a automação tem papel muito importante. Por exemplo, na automação de veículos, vocês podem não ter noção, mas a precisão que um veículo autónomo tem a fazer certas manobras é incrível e não há nenhum humano que o consiga fazer de uma forma regular.
Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Numa fábrica de automóveis tem que se deixar um caminhão fazer uma manobra de marcha atrás e tem que se deixar o caminhão a uma certa distância, portanto, da doca de descarga. Um ser humano consegue, com alguma regularidade, aproximadamente um erro de 10 centímetros, um caminhão autónomo consegue-o com 2 ou 3 centímetros. É uma coisa completamente diferente e, em algumas situações, pode ser a diferença entre uma boa probabilidade ou não. Portanto, tudo isto está a andar. Claro que temos que considerar o que é que isto o que é que isto quer dizer, como é que nós vamos adaptar isto, o que é que isto quer dizer para alguns de vocês. Temos que entender qual a transparência dos dados, como é que eles vão vir, como é que nós podemos assegurar a proteção dos dados, como é que nós podemos promover a inovação, os princípios éticos, tudo isso que são coisas que nós temos na nossa mente e temos que pensar como é que isto vai ser feito. E temos que, o mais importante, na minha opinião, e foi dito isto antes, entender e tentar pensar na lógica do que é que sai. Por exemplo, eu tinha uma coisa muito, muito comum, que era, quando fazíamos uma série de modelos de transporte, havia, por exemplo, apareciam de vez em quando, não sei, o tipo do veículo mota e o número de passageiros 10. Quer dizer, alguma coisa não estava certo. É lógico, parece lógico, mas quando pensamos que é um número, que é o veículo é tipo 1 e o número de passageiros é tipo 10, é fácil de pensar. Portanto, é necessário usar a nossa cabeça. Por exemplo, muitos dos centros de controle de automação de alguns dos países mais desenvolvidos no mundo têm centros de controle que podiam perfeitamente ser geridos por inteligência artificial e não o são, não porque não sejam capazes ou não haja capacidade, mas porque é necessário este sentido de o senso comum e de entender as situações em que as coisas estão a passar e não só no que se pensa que deve ser feito de uma forma automatizada. Portanto, porque há muitas consequências naquilo que se vai fazer e é preciso entender as várias consequências que, às vezes, a inteligência artificial e os algoritmos não conseguem passar. Em especial na mobilidade, isto é relativamente comum. Ok? Portanto, mas, se nós vamos nesta direção, há um foco. E esse foco tem que ser em evitar a mobilidade necessária, portanto, as viagens que não são necessárias, em fazer uma mudança para modos de transporte que sejam sustentáveis, portanto, de baixas emissões de carbono ou sem emissões de carbono, e, claro, tentar aumentar a eficiência do sistema de transporte. Um dos estudos de referências, por exemplo, do professor José Manuel Viegas, que é o estudo de Lisboa, demonstra que a tecnologia, se nós substituíssemos todos os carros em Lisboa por veículos autónomos partilhados, nós poderíamos ter até 90% de redução no número de veículos que estão na cidade de Lisboa. É demonstrar o potencial e, portanto, esse potencial tem que ser também realizado, ok? E tem que se puxar nessa direção. O que nós estamos a fazer no CEIA? A desenvolver algumas destas plataformas. A mais, se querem, relevante neste momento é a nossa plataforma AIR, que quer dizer Are You Ready? E o que o AIR faz é tentar quantificar as emissões evitadas de cada viagem ou de cada utilizador e de dar-lhes recompensa. Portanto, em vez de penalizar só os que estão a ter comportamentos negativos em termos de carbono, estamos a recompensar aqueles que têm comportamento sustentável e essas recompensas podem ser utilizadas no mercado voluntário de carbono ou no mercado fechado. Por exemplo, nós temos dois projetos piloto, um em Matosinhos, que está a funcionar já há uns anos, e outro no Brasil, em Santa Catarina, em Itajaí, que tenta que as pessoas não utilizem o transporte privado e continuem a usar o transporte público. Portanto, isto parece fácil, simples, mas na realidade não o é. E não o é porquê? Porque nós temos focado muito o nosso desenvolvimento nas gerações mais novas, em crianças, a partir aí dos 8 anos. E vocês perguntam, mas o que é que isto tem a ver com isto? Tem a ver que as pessoas que vão usar esta mobilidade,
daqui a 10, 15 anos são estes jovens. E estes jovens estão a mudar. Já não querem necessariamente ter o carro e a forma de usarem os transportes é completamente diferente. Por isso, qualquer regulação, qualquer inteligência que vamos pôr, tem que ter em consideração estas novas gerações. E esta parte é algo que é bastante importante para nós, tentar não só entender o que é o futuro, ou o que é o futuro hoje, para as nossas gerações, mas também entender como é que as novas gerações que vão vir do futuro se vão adaptar a esta nova realidade e como é que alguma desta inteligência se vai ajudar ou vai permitir esta mudança. Porque se nós vamos tentar desenvolver coisas e depois reverte sempre para os pais dizem não, o carro é a solução de mobilidade para ti, para o futuro, nunca vamos sair deste ciclo. E, portanto, é preciso também quebrar esse ciclo e, por isso, estamos a investir muito nesta parte, a tentar entender como é que as novas gerações estão a vir e qual vai ser as novas formas de fazer as coisas. Como dizia o Henry Ford, quando lhe perguntaram o que é que os teus clientes queriam quando tu começaste a desenvolver o carro, eles perguntavam, se eu perguntasse aos meus clientes o que é que eles queriam cavalos mais rápidos e não carros. Portanto, é a mesma analogia, nós precisamos de ter esta mudança. Portanto, eu queria agradecer e dizer que o futuro não se reivindica, constrói-se, e é isto que nós estamos aqui todos para fazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu agora dava a palavra a Miguel Amaral, ele é da OCDE, da Organização de Economia, Cooperação e Desenvolvimento. Apesar do nome parecer português, é lusodescendente e, portanto, vai falar-nos em inglês. É economista sénior e especialista precisamente nestas políticas públicas de regulação. Faça favor. Yeah, thank you very much indeed for the nice introduction, and sorry that I have to do this presentation in English. So what I will try to do today is to give you a quick overview of a recent recommendation adopted by the OECD in 2021 on agile regulatory governance to harness innovation. And in doing so, I will also highlight the opportunities provided by digital technologies to help governments and regulators implement the recommendation. So a key objective of the recommendation is to provide a set of guiding principles to help governments and regulators kind of rethink policymaking in the face of the fourth industrial revolution, to realize the benefits of innovation and address the risks at the same time. So basically, the recommendation is organized around four main pillars. Quickly, the first one is on the need for governments and regulators to adjust existing regulatory management tools. And there is three main ideas here. One is to undertake a constant monitoring and ex post evaluation of existing regulation to see whether they are still fit for purpose or not. That's really important. The second idea under that same pillar is on the need to adapt approaches to regulatory impact assessment, providing more flexibility in close combination with the results of the ex post evaluation. And a third idea within this first pillar is really on the need to think about new forms of stakeholder engagement to build expertise on what are the challenges and the risks raised by innovation, but also to foster trust and legitimacy and the effectiveness at each stage of the policy-making process. So really, the recommendation is putting forward that idea that stakeholder engagement should not be a one-off action, but really an ongoing activity, along the policy-making cycle. So that's for the first pillar. The second one is on the need to foster regulatory cooperation across government agencies, between government agencies and economic regulators,
that is really important going forward, because we know that digital technologies, new digital innovation are really cutting across, administrative and sectoral boundaries. And for that reason, there is really a need to kind of foster the coordination across the different parts of the government that have a stake in regulating innovation. In addition to that, under that second pillar of the recommendation, I mean, the guidance is really insisting on the need for government to cooperate internationally. We know that, well, regulating new digital technology in isolation is not likely to be a success. So there is really a need to foster, international regulatory cooperation, making the most of the different approaches available to government to foster mutual learning, to improve as far as possible coherence among the different regulatory regime, but also to develop, as far as this is relevant, it is not always relevant, it might well be relevant, try to develop joint approaches to the regulation of a new digital technology. So that's for the second pillar. The third pillar of the recommendation is making the case for, the need to develop more agile approaches to regulation. So this is where the recommendation is putting forward the need to create more space for experimentation using, for example, regulatory sandboxing. And we have a number of examples where regulatory experimentation initiatives are led by economic regulators, in fact, with the objective of one, foster policy learning. That's really important. When you don't know really what is happening, when the technology is developing. And second, fostering adaptation. So using experimentation as a way to build evidence and adjust regulatory strategy, building on those evidence. There is also a need for government to anticipate much more by means of horizon scanning, scenario planning, and but also through a much more active engagement with stakeholders, including the private sector. It might well be the case that the private sector, the businesses, are aware of the risks and opportunities of a new technology before government do. So it's really important to maintain this continuous engagement with stakeholders to make sure that you really have the expertise to take the right decision from a regulatory perspective. The same third pillar is also insisting on the need to better harness what we call the soft law approaches to regulation, so the non-binding approaches to regulation. So that's, for example, self-regulation, co-regulation, or the development of industry standards. Those approaches might, under conditions, be quite helpful because they provide some kind of flexibility that might be needed at the early stage of the technological development, and at the same time, that might not create, undue regulatory barriers to the development of good innovation, if you will. And last but not least, this third pillar is also insisting, for a number of reasons, on the need to focus and harness the opportunities provided by outcome-based regulation that is not relying always by default and exclusively on a rule-based regime. I mean, we feel I don't have time to give you all the reasons, but I mean, outcome-based regulation are really providing some good advantage to create incentives for businesses, while at the same time making sure that the regulatory objective is met. So that's for the third pillar of the recommendation. The last one is around the need to adapt the enforcement to the new normal, which is basically meaning two things under the guidance. One is to promote outcome-based and risk-based approaches to regulation when it comes to regulating the future and in innovation.
And second, and I'll spend some time on that, is the need to harness new technologies to improve regulatory delivery approaches. We feel indeed that digital technologies offer a lot of opportunities for governments and regulators themselves to improve regulatory delivery along three main avenues. One is that AI and digital technology might help regulators to monitor more closely regulated markets, and as a consequence, it might, lead to faster and better decision making, building on the more comprehensive knowledge of the regulated environment. Second, digital tools can also be used to improve the supervision, the inspections, and the enforcement activities, which in turn might allow to streamline, the compliance process and reduce the associated regulatory burden. And at the end of the chain, I mean, it might result in cost savings to the consumers. So that's also something that needs to be considered going forward. And we had a lot of examples of governments and regulators investing in this to improve their enforcement activity. Lastly, I mean, regulators can also use data-driven tools to provide more information to consumers, for example, on service quality, with the objective of, reducing information asymmetries between the economic regulator and the regulated entities, and in turn foster incentives in regulated market. And we have some good examples. One is the French telecom regulator, and this strategy is one of the key pillars of the regulatory strategy, and this is delivering some good outcomes as far as we go. That said, I mean, using digital technologies is, of course, easier said than done. There is, of course, a number of obstacles and barriers along the way. I won't enter into details, but one of the barriers is, of course, the regulatory barriers. For example, we might have some outdated regulations that are not creating the incentives to use digital tools to improve enforcement activities. The regulatory framework might not create the condition to a proper sharing of data that might be needed in some cases. We might also have some conflicting mandates or overlapping mandates between different regulatory bodies that might create barriers also to the efficient use of digital technologies for regulatory delivery objectives. There are also some institutional barriers. Regulators might not have the necessary powers and regulatory instruments to collect the data, so that might be a problem. We also have, of course, and my fellow panelists mentioned this already, but I mean, there is some risk when it comes to cybersecurity, data privacy, data ownership, where the data should be located once it has been collected. I mean, there is really a range of issues to be considered going forward. And we've done a set of case studies at the OECD trying to identify what could be the key drivers for a successful implementation of data-driven tools to improve enforcement activities. And it comes out that, I mean, a few factors are really of critical importance. One is the need to have agile regulatory frameworks. It's much more easy to use digital solution when you have an outcome-based regulation or a risk-based approach to regulation. Second, you need to have the right institutional and governance structure, for example, as regard the regulation of data collection or data sharing. And you also need, of course, to develop the right analytical skills within governments, which means, bringing in experts in data science, reskilling some of the staff to look a bit differently at existing and traditional approaches when it comes to regulatory delivery,
and undertake, of course, some form of change management to move towards more modern and digitized approach to regulatory delivery. And of course, I mean, you can't do anything if you don't have the right data infrastructure going forward, in particular when it comes to data collection and data sharing. So just to conclude, I mean, because economic regulation is still close to my heart. I've been working for an economic regulator for 10 years before joining the OECD. So, but I'm really keen to insist on the fact that when it comes to better regulation and innovation, we are completely convinced that economic regulators are really in a unique position that should be better harnessed by governments. I mean, you really have your fingers on the pulse of markets, and this should be clearly capitalized upon, to help countries and government understand what is going on, what are the risks, what are the opportunities, and help government choose the right and the efficient regulatory response. So we feel like there are certainly avenues to kind of better harness, the expertise, the technical expertise, but also the agility of economic regulators, and give them a more prominent role, in the regulatory ecosystems when it comes to, addressing all of the different challenges raised by innovation. So that's my last word for this presentation. Obrigado. Muito obrigada. Eu, se calhar, se fosse GPT, era mais fácil aqui fazer as perguntas, mas há aqui uma curiosidade. Portugal hoje, no seu entender, Sr. Professor, tem a regulamentação necessária para esta economia digital, para a robótica, para a inteligência artificial? Precisamos de mais leis? Como está bem? O que é que nós precisamos? Bem, em primeiro lugar, dizer que nunca há regulação suficiente nem normas para uma área como esta, que está sempre todos os dias a aparecer novas coisas, novas aplicações, novas utilizações. Em primeiro lugar, também, até de acordo com o que o colega Miguel acabou de dizer, e reforçar que não é possível fazer uma regulação, julgo eu, a nível nacional. Nós não sabemos onde é que estão os nossos dados. Não é? Eu ainda há pouco estava aqui no Gmail. Onde é que estão armazenados? Logo, há um conjunto de pressupostos que nós desconhecemos, ou pelo menos não temos a certeza. Logo, é só uma regulação internacional de fóruns como a União Europeia, naturalmente, mas como outros, é que poderá resolver essa questão. Segunda nota, há também aqui um problema que são as diferentes interpretações. Nós falamos de dados, eu e o Paulo, mas também o Miguel. O dado é um bem, digamos, é um bem comercial, um asset que nós podemos transacionar, ou é algo que é, digamos, um bem que deve ser utilizado para o bem comum, partilhado? Há diferentes interpretações. E que resposta é que dá a essa sua pergunta? Eu, obviamente, defendo a posição mais europeia, que é algo que deve ser utilizado para o bem comum, digamos, partilhado, não é? Por isso é que eu defendo... Não comercial. Não comercial. Mas a verdade é que há outros hemisférios onde essa questão não é colocada nesses termos. Sabemos nos Estados Unidos, ainda há pouco falei de uma empresa, na China, no Japão. Tudo isto tem que ser regulado a nível internacional, porque nós fazemos aqui uma lei muito simpática, muito interessante, que defende os meus dados, os seus dados, o do Paulo, etc. Não terá valor nenhum, não serve para nada, não temos dimensão sequer neste mercado. Nós nem sequer, como produtores de dados, somos muito bons, porque somos poucos, não é? Agora, podemos ser, sim, e isso eu defendo há muito, porque temos uma apetência, temos até infraestruturas, não é? Que podem nos garantir, sermos um bom casos de estudos, ou por menos para pilots, isso sim. Agora, as leis têm que ser, na minha opinião, as regulamentações, pelo menos a nível europeu, e isso estão a ser feitos. O AI Act, o RGPD, o GDPR, para o Miguel entender o que eu estava a dizer, tudo isso está a ser feito e está a ser incorporado nas nossas organizações. Nós temos agora os responsáveis pelos dados nas diferentes organizações. Quer dizer, há todo um conjunto de situações que estão a ser feitas. No entanto,
há algo que até o Paulo falou, o senso comum, o bom senso, ou lá o que lhe queiram chamar, é que é fundamental. Não é? A boa utilização passa por aí também. E ao Miguel, em relação a Portugal, como é que nós estamos de regulamentação necessária? Temos a necessária para esta economia digital, inteligência artificial, para a robótica? Do que observa daí? I mean, I don't have any clear ideas on whether Portugal is doing well when it comes to the regulation of AI. What I can tell is that, I mean, again, I mean, regulating is in isolation, as it has been said, is not likely to be a success. I mean, we really need to foster, international regulatory cooperation and make sure that, Portugal is really in this regulatory ecosystem, taking its role as well in this system to help countries, build collective intelligence, do some kind of strategic foresight as well, and think collectively about what could be achieved collectively when it comes to the regulation of new digital technology. That said, I mean, we have at the OECD a working party called the Network of Economic Regulators, and gathering, a number of different economic regulators from the OECD countries, and the economic regulators from Portugal have always been, super active in this agenda. I mean, they have always supported the work in this area. So I'm quite confident on the fact that, Portugal is on solid basis going forward to address in coordination with others the challenges raised by digital innovations. Muito obrigada, é sempre bom ouvir Portugal estar numa boa base. Paulo, do seu ponto de vista, do seu dia-a-dia de trabalho, sente falta desta regulamentação ou não? Para ser honesto, não. Então, o que é que era preciso? Porque o que nós queremos é, de certa forma, fazer algumas experiências e entender o porquê destas novas tendências e que consequência é que vão ter. E não é fácil fazer essa consequência. E há uma coisa que eu tenho que dizer que em Portugal às vezes me chateia um pouco, é não se entender aquilo que nós temos e a qualidade daquilo que nós temos. Talvez também como população. Não se entender, quando diz não se entender, por exemplo, quem é que não entende? O público em geral. Eu lembro-me sempre, porque para os que não sabem, eu vim para Portugal faz agora quase 2 anos, 1 ano e qualquer coisa, e vivi 25 anos fora. E sempre vi, na parte em especial da mobilidade, o que se passa em Portugal, e sempre entendi alguma falta de entendimento comparado com o que se passa lá fora. Um bom exemplo que eu vos posso dar é, por exemplo, toda a história que houve aqui há uns anos do TVDE, portanto da Uber. Sim. Houve muita polémica, houve muita coisa, mas no fim Portugal foi um dos primeiros países a regular este mercado e a regular esta atividade em transportes e fê-lo, no meu ponto de vista, de uma forma muito inteligente e muito bem. Porquê? Nós não nos podemos esquecer, revitalizamos, por exemplo, tudo o que foi escolas de condução que não tinham papel, porque cada vez mais, de ano a ano, década a década, o número de pessoas a terem novas cartas de condução estava a cair. Portanto, isso foi muito claro. E a outra parte que para mim é mais interessante foi o facto de focarmos esta transição também na parte da descarbonização. E a questão é, ok, mas o que é que isso quer dizer? Não nos podemos esquecer que, por exemplo, o Uber Green, o Uber com veículos elétricos, foi iniciado aqui em Portugal. Não foi mais parte nenhuma no mundo. Muita gente não sabe, mas a Uber Green foi uma criação em Portugal, porque Portugal estava a promover a mobilidade elétrica e aproveitou-se essa transformação para dizer, ok, temos que usar este tipo de veículos e tem que ser regulado de uma forma, em termos de preço, desta forma. Portanto, essa regulação permitiu algumas dessas coisas. Claro, a regulação às vezes atrapalha-nos em algumas coisas no dia-a-dia, sim, mas há uma razão e temos que entender qual é essa razão. E, por exemplo, no CEIA, o que nós temos estado a desenvolver é estas zonas livres tecnológicas para permitir alguma desta experimentação e trabalhar juntamente com os reguladores a tentar entender como é que nós podemos explorar novas ideias, novas tecnologias e quais são as consequências delas.
Por exemplo, uma muito clara é a utilização de drones. É uma coisa complicada, em especial quando estamos a falar num ambiente urbano, não é? Em que pode cair um drone e cair na cabeça de uma pessoa qualquer. Mas temos que entender como é que podemos trabalhar nessa zona, nessas áreas, e criar uma regulação que nos permita tranquilizar e mitigar os riscos e tentar identificar como é que se consegue chegar onde nós queremos. Mas se não podemos fazer experiências, não podemos experimentar, não podemos chegar lá. Mas tem que ser dito que há uma abertura nessa parte. Essa questão dos drones leva-me para uma questão que tem que ver com a privacidade. A privacidade é um dos bens da sociedade moderna e há receio que a economia digital, que os nossos dados e que a nossa privacidade desapareça. Mas a privacidade, de certa forma, já desapareceu. Tenho a certeza que na nossa viagem daqui até casa vamos ser filmados dezenas, se não centenas de vezes. Mas com que proveito? Mas é uma das coisas que se falou. É quais são a utilidade dos dados. Para que é que nós queremos os dados? Temos esta questão, eu concordo nesse aspecto com o Paulo diz, em que tem que ser para o bem de todos. Portanto, por exemplo, nós queremos segurança e muitas vezes é toda a questão das câmaras de vídeo para a segurança, por isso temos que ser um pouco abertos a que os dados sejam utilizados de uma forma ou temos um fim para o outro. Portanto, não podemos querer tudo e temos que entender que se for para o bem de todos e se for feito de uma forma transparente, clara e que seja aberta, para mim, eu não vejo grande problema, mas, claro, há pessoas que têm opiniões diferentes, claro que sim. Miguel, a questão da privacidade, como é que olha para ela? I mean, thank you very much. I mean, for that question, I mean, I'm not the expert in data privacy regulation, but we are the one leading the work on how to improve existing regulation and making sure that the rulemaking process is efficient. One of the problems I see with data privacy is that, of course, it is not one of the only problems raised by innovation. I've mentioned this, but there is data security, data ownership, and a range of other issues. And the problem we see is, in fact, in most of the case, the organization of the line ministries and with the regulators and the government agencies is not aligned with the transversal nature of many of the challenges raised by innovation. So this is why, I mean, answering only on the data privacy issue, I mean, for me, would be a little misleading. I mean, for given technology, we need to think about all the different challenges raised by this technology and try to set up the right institutional setting right from the beginning, to try to address all of these different issues. Otherwise, we will kind of, try to solve one problem, but you're creating many other ones on the other hand. So that's why we're trying to look at the OECD and provide some kind of guidance for economic regulators to address this. Another super important issue when it comes to data to regulating, innovation that are raising data privacy issues is basically whatever the regulatory solution you want to choose. I mean, you need to create some form of societal buy-in from the beginning to demonstrate that the selected approaches are really evidence-based, fit for the future, and trustworthy. I mean, if you don't do that, I mean, you won't in fact resolve your data privacy issue. And the only ways basically to do that is one, to do some form of ongoing stakeholder engagement with the key stakeholders, the public at large, to understand what are the problems, where are the concerns basically, but also to closely monitor the outcomes, the drawbacks, the potential problems raised with existing regulations. Muito obrigada, Miguel, e aproveitamos já para nos despedirmos de si e do seu contributo para esta conferência. Terminava agora, porque estamos a caminhar-nos já para o fim, professor Paulo Novaes, a questão da privacidade. Para quem não vive esta a inteligência artificial como vocês, engenheiros, o vivem, a questão da privacidade parece que às vezes fica um bocadinho de fora.
Ou não? Deixe-me só dizer duas notas. Tranquilizar, rápidas. sim. Exato. Não é bem tranquilizar. Não é? Sim. Pronto, primeiro, o que nós estamos a falar é de uma questão de escala, não é? Claro. Porque a privacidade nunca existiu, mais não seja, os meus vizinhos sabiam o que é que eu fazia. O que agora os meus vizinhos é o planeta, ou é pelo menos o país, vá lá, a cidade. Pronto, primeira observação, um problema de escala. Então o que nós temos que garantir é que cada um dos operadores, que por um motivo qualquer, todos eles válidos, eu acrescento, mas de boas intenções está o inferno cheio, vírgula, que utiliza esses dados deve o fazer para o fim que foi determinado. Essa é a primeira Como é que questão. se garante isso? Regular. Estão aí as pessoas que devem o fazer. Outra questão que é também importante, que já está consagrado, que é o direito ao esquecimento que nós podemos ter. Pronto. Então, também a durabilidade ou o tempo de armazenamento desses dados tem que ser regulado. E, obviamente, todo um outro conjunto de quem é que acede. Mas há tecnologia. O que os operadores desses mercados, desses contextos, que eu nem quero especificar, obviamente os operadores que controlam as câmaras de vigilância, dos radares, eu não gostaria que os meus dados estivessem lá eternamente. É preciso regular, é preciso regras e, de vez em quando, e fiscalizar, que é tão simples quanto isso. Se somos ou não capazes de fazer, isso já me ultrapassa. Agora, tecnologicamente, quer eu, quer o Paulo, já agora ele fez tanta propaganda, e muito bem, eu sei que é uma instituição extraordinária, eu faço já agora a Universidade do Minho, como sabem, e acima de tudo também ao LASI, que é o único laboratório associado de sistemas inteligentes e o maior do país, já agora. Somos uma rede colaborativa que vai desde Barcelos até aqui do outro lado da ponte à Universidade Nova de Lisboa, e que reunimos a maioria das competências em inteligência artificial. E temos, de facto, técnicos, tecnologias para garantir isso. Agora, o que é preciso é, de facto, também entendermos quais as regras, o tempo que os dados podem ser ordenados, que tipo de processamento fazemos. Por exemplo, a mim não me choca que eu seja um número, mas o Paulo já me choca. Em alguns contextos, entendo o que eu quero dizer, não é? Que seja feita algum tipo de anonimização da minha cara. Mas qual é o problema de estar lá a dizer que um cidadão passou em frente àquela iluminária? Por exemplo, como há agora tecnologias que nos ajudam a controlar quantas pessoas, até para a segurança, para sabermos quantas pessoas passaram. Quer dizer, tudo isto é um trade-off, não é? É preciso perceber as vantagens e as desvantagens que qualquer sistema tem. Deixa-me só dizer, há um problema que nós nunca vamos controlar. Falou ainda agora dos drones. Eu não quero falar de outro contexto que sabe melhor do que eu, todos os dias está na televisão. Há sempre o mau uso e o bom uso da tecnologia. Compete-nos a nós aproveitar ao máximo a tecnologia. Como disseste muito bem, dentro dos drones das cidades. Eu, quando ando na rua, pode-me cair um vaso. Os gauleses até falavam que era o céu, não é? O Asterix. Pronto, tudo isso é possível. Temos de mitigar essa possibilidade e, obviamente, regular. Não há outra solução. Agora, não abafar a inovação, por favor. Porque as vossas decisões são importantes para garantir que O que é que seria, só para terminar, porque estamos mesmo já em cima do nosso tempo, o que é que seria para si um exemplo de abafar a inovação? Por exemplo, não permitir guardar informações de trânsito, de câmaras, para questões de segurança. As autoridades têm o direito de saber, de investigar. Eu não queria muito, era que a minha vizinha soubesse que eu estou em Lisboa neste momento. Sei lá, coisas assim. Agora, as pessoas que têm a competência para tal, utilizar os dados, a mim não me choca. Eu não tenho nada a esconder por isso. Muito bem, e é com esta ideia, quando se está a falar de regulação, não há nada a esconder, que fechamos este painel. Mais uma vez, Miguel Amaral, Paulo Humanes e Paulo Novaes, muito obrigada pelos vossos contributos e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Muito boa tarde.